Olá, vamos para mais uma videoaula sobre banco de dados. Na aula de hoje, iremos trabalhar com inserção de dados no MySQL. Para isso, já logado no banco de dados, vamos selecionar o nosso database. Use empresa. Executamos. Concluído com sucesso. Logo, vamos visualizar a parte do código. Desejo saber quais são as minhas tabelas. Eu posso exibir pelo comando showTables. Logo, eu tenho aqui todas as tabelas pertencentes à base de dados da empresa. Vamos selecionar uma tabela para ter conhecimento sobre ela. Vamos pensar em empregado. Então, eu tenho que reconhecer a estrutura de empregado. O método que eu tenho é describe empregado. Aqui vai apresentar todos os campos que eu tenho para inserir na minha base de dados, informando que é primary key e as chaves estrangeiras são demarcadas com essa multi-key aqui. É importante ressaltar quais são os atributos que são importantes inserir, ou seja, todos aqueles que estão marcados com no na coluna null, ou seja, que não é possível ter o valor vazio, ele está demarcados aqui. Ou seja, aqui eu tenho somente 3 campos que são obrigatórios às suas inserções. Por que é importante saber? Eu tenho as formas de inserir, eu posso inserir todos os atributos e eu posso inserir somente aqueles que são obrigatórios, no caso são esses 3. Vamos no primeiro caso, inserir os dados, uma tupla de linhas, em todos os atributos. Insert into a tabela a qual desejo inserir, depois values, os valores que serão inseridos. O primeiro atributo é a matrícula, que é do tipo caractere 9, como podemos ver aqui, xx123, que seria um atributo válido. Depois o nome do empregado, o fulano. Posteriormente, o nome do e-mail e o último nome do fulano. Seguindo aí, vai pedir a data de nascimento. O padrão de data de nascimento é o padrão americano, ou ano, mês e dia. Posteriormente, é o endereço. Rua XXD. Depois o sexo com um caractere. O salário, que é um double, ou um decimal de 10,2, na verdade. E agora, eu teria que determinar ali o supervisor e o número do departamento. Vejamos que esses 2 atributos são chave estrangeira, eles se relacionam com outra tabela. Eu teria que ter valores válidos nas tabelas a qual estou relacionando para fazer a inserção. Como não tenho, neste momento, e eles admitem o valor vazio, vamos colocar vazio para eles, tanto para um quanto para o outro. Feito isso, agora é só executar. Vejam que aqui na saída, no meu output, foi inserido com sucesso. Esse mesmo sintaxe é válido para inserir mais de uma tupla. Vamos copiar e vamos inserir vários aqui. Para isso, basta inserir essa linha, lembrando, como eu alterei aqui o meu funcionário, já está inserido, se eu inserir ele com o mesmo valor, ele vai dar a chave duplicada. Basta colocar vírgula e outro valor, alterando aqui. Agora, executando, inserir 2 linhas. Foram 2 linhas afetadas, como a gente pode ver aqui no output, resultado concluído com sucesso. Seguindo, agora, a gente vai partir para o segundo caso. Eu gostaria de inserir somente os atributos que são obrigatórios. Para isso, vamos lembrar
quais são esses atributos. Que é exatamente matrícula e primeiro nome e último nome. Cabe destacar que a ordem em que eu inseri os valores é a mesma ordem que foi construído o banco. Então, neste caso, quando eu estou inserindo novos dados, né, em uma tabela, é importante que neste momento cabe a escolha da ordem. Por exemplo, eu vou inserir empregado e vou falar agora quais são os atributos que eu vou inserir. Eu quero inserir primeiro o nome. Posteriormente, eu quero falar o último nome e matrícula. Values. O primeiro nome eu vou falar que é um XKY. Vou falar que é o XKYZ, que é o empregado. E o empregado que tem o sobrenome ZZZ. A matrícula desse empregado é a matrícula dessa forma. Feito isso, eu faço a inserção. Observe que meu resultado foi concluído com sucesso. Essas são as formas de inserções da forma mais simples. Além da forma que a gente utilizou do describe, que a gente observa ali quais são os atributos, eu posso utilizar a engenharia reversa. Para isso, no MySQL Workbench, eu posso vir aqui, opção engenharia reversa, reversa engenharia, selecionar o meu database que ele vai gerar esse diagrama aqui. Agora com o diagrama na tela, vamos estudar ele. Observem que na tabela empregado, o atributo primary key, esse cara aqui. Justamente esse cara que vai me determinar ali quais são o atributo que eu desejo, que são obrigatórios, que determina ali minha tabela. Então, esse cara aqui é importante entender. Os relacionamentos, eles são links com outras tabelas. Por exemplo, o número do supervisor está relacionado com a tabela. Nesse caso aqui, ó, podemos observar um autorrelacionamento. Mas o número do departamento é associado aqui, ó, onde um empregado tem um departamento. Então, está aqui. Ou seja, um departamento possui vários empregados. É este relacionamento aqui. Observe também que essa tabela empregado possui vários vínculos com outras tabelas. Por exemplo, com projeto e com trabalha em. Por meio dessa tabela, trabalha em. Esse gráfico é possível a gente utilizar para a gente compreender onde que eu tenho que inserir os dados e da onde que eu tenho que buscar os dados válidos. Por exemplo, para mim inserir um departamento válido, eu tenho que saber quais são os valores que eu tenho cadastrado na tabela departamento. Isso serve como base para a gente fazer as nossas pesquisas ou as nossas consultas, que é a próxima parte que a gente vai trabalhar. Consultas em SQL. Vamos para a parte prática. De novo, aqui a gente tem o nosso describe e a gente vai fazer uma seleção na tabela, uma consulta. A consulta mais é um select. Vamos utilizar o Coringa como asterisco, from empregado. Vou colocar a sintaxe assim para ficar mais claro. Observe, quando eu coloco o asterisco, ele me retorna todos os campos ou todas as colunas que tem dentro de empregado. É possível limitar este retorno. Por exemplo, se eu quisesse só retornar quais são os nomes dos meus empregados. Select, declaro qual o atributo que eu desejo recuperar, falo qual a tabela onde está esses dados, esse é a coluna, no caso é empregado, e retorno. Observe que ele retornou somente um atributo. Eu posso ter outros dados, como por exemplo, eu desejo obter ali quais são o empregado e o seu número de matrícula. Então basta colocar matrícula
primeiro nome. Posso também fazer um retorno como os nomes das pessoas que iniciam com A. Para isso, eu vou colocar primeiro nome, from, empregado, e agora eu vou colocar uma condicional, que é o meu where. A minha condição é que primeiro nome, like, que é um operador, ou seja, começando com algo ou que tenha algo, e eu vou falar que tenha A e qualquer coisa. A porcentagem entra aqui como um coringa, vale qualquer número ou qualquer caractere posteriormente ao A. Observa aí que ele retornou somente os nomes com A. Se eu quero todos os nomes começando com B, substituo ali, retorna todos com B. Uma outra possibilidade também é colocar o underscore. Eu quero que todos os nomes que tenham a segunda letra seja A e qualquer outra coisa depois. Então, assim eu trago todos os nomes que começam com a segunda letra A. E pode ter o último caso também, que eu quero qualquer nome que tenha o final A. E aí ele vai me retornar ali todos os nomes, onde que o primeiro nome, o final, seja A. Essa é uma forma de filtrar os resultados. Esse filtro também serve para outros operadores. Por exemplo, eu posso querer buscar todos os meus empregados do sexo feminino. Select primeiro nome, from, empregado, qual a minha condição? Que sexo é igual a F. E ali ele me retorna todos os empregados com o F em seu sexo. Eu posso exibir também o sexo aqui para confirmar quais são esses dados. Para a aula de hoje, a gente vai terminar por aqui. Nas próximas aulas, iremos aprimorar as nossas consultas.